Olá amigos e amigas infernautas, bem-vindos ao canal do Boca do Inferno e bem-vindos a mais uma O-Review Extra. E sim, vocês não leram errado no título, e essa não é uma isca de cliques. Eu vou falar sobre algo polêmico, para alguns de vocês até seja uma heresia, e com certeza eu vou estar remando contra uma enormidade de críticos que estão declarando a plenos pulmões que It, a Coisa, lançado recentemente, é o melhor filme de terror não só do ano, mas dos últimos anos, talvez da década. Uma afirmação com um determinismo que fica difícil de competir, não é verdade? Por isso, no melhor estilo ponto contra ponto, eu vou oferecer minha perspectiva em relação ao filme de Andy Muschietti, que só tive a oportunidade de assistir recentemente, mas antes dos motivos em si, eu gostaria de fazer dois preâmbulos. Se vocês quiserem pular direto para os meus comentários, acesse esse código de tempo e divirta-se. Eu vou falar sem script, então por favor me perdoe se por um acaso eu me repetir nas palavras e o pensamento parecer um pouco coerente. Eu só coloquei algumas palavras-chave aqui e vou tentar dissertar sobre elas nessa análise. Primeiro, como eu disse, grande parte dos críticos de cinema, inclusive meu parceiro e chefe de Boca do Inferno, Marcelo Milici, que aliás você confere o seu ótimo texto no site do Boca do Inferno, vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição, ofereceram loas ao filme. Eu tenho plena consciência que desafiar algumas convicções pétreas podem despertar paixões de defesa, às vezes até irracionais. Análises de filmes não são de nenhuma forma determinísticas, não é uma ciência exata. Em filmes de terror essa área ainda é mais nebulosa, porque é óbvio, o que me faz sentir medo talvez não seja o que faz você sentir medo. Cinema e arte, de uma maneira geral, criam sensações, evocam emoções, e elas variam muito em função do nosso estado de espírito, do ambiente em que a gente recebe esse tipo de informação e as nossas experiências pessoais. O meu ponto é que pode parecer impressionante alertar isso em pleno século XXI, mas falar na internet uma coisa remotamente ruim sobre algo que gostamos com tanta paixão desperta sentimentos um tanto quanto irracionais, e o veneno acaba fluindo pelos dedos dos teclados. Mas lembre-se da tagline de Last House on the Left: esse é apenas um filme. Espero definitivamente que vocês não se sintam ofendidos com esses pontos de discordância. Aproveite e use o conteúdo desse vídeo para enriquecer o seu próprio pensamento. Se vocês já assistiram a It e adoraram o filme como a experiência do ano, dos últimos anos, na realidade eu acho isso excelente, é ótimo. Você vai continuar adorando independente do que eu disser aqui. E melhor ainda, se você ainda não leu livros, ficou instigado por causa do filme, aproveite e leia. E muito me agrada também se vocês interagissem usando o campo dos comentários aí abaixo para dar sua opinião, colocar suas razões, como toda conversa de bons adultos que somos. E segundo, falando sobre experiências, antes de mais nada eu queria dizer que eu já li muitos livros de Stephen King, mas a It especificamente não. Já assisti a minissérie de 1990, porém se isso serve de alguma bagagem. Por que eu queria colocar essa informação? Porque eu não vou avaliar, não pretendo avaliar a qualidade do filme enquanto fidelidade de adaptação. É claro que como obra cinematográfica tem coisas que funcionam melhor em cada mídia, e isso vocês já devem saber. O meu intuito é evitar o tipo de comentário desse gênero assim: você não gostou disso, mas no livro é igualzinho. Não é essa a minha intenção. Vamos ao que interessa então? Bom, como já faz um tempo que o filme está no cinema, não vou detalhar o roteiro. Eu tô presumindo que você já assistiu ao filme ou que pelo menos você sabe a trama básica de It. Se vocês não sabem, novamente, não poderia recomendar demais o texto do Marcelo que está no site do Boca. Link novamente na descrição e no card do vídeo. Mas podem ficar tranquilos que se você não viu, nenhum spoiler de maior monta será revelado. Número 1. Meu computador resolve tudo. Pelo que eu andei lendo por aí, o único ponto que talvez os críticos sejam um pouco unânimes em relação aos defeitos do filme é o uso dos efeitos em CGI, que seriam teoricamente usados de forma indiscriminada, e isso acaba afetando um pouco a experiência. Eu concordo em parte. Na realidade, os efeitos em CGI, da minha parte, eu não achei exatamente um incômodo, embora eu reconheça que, de fato, se o diretor Andy Muschietti quisesse mais efetividade, quisesse causar mais medo, mais tensão, ele não deveria usar tanto os efeitos de computador. Justamente porque a atmosfera do filme ela é mais importante do que os efeitos que são utilizados. O filme It, ele sabe balancear bem, só que o pêndulo acaba realmente, de fato, pesando um pouco mais pelos efeitos de computadores, pode afetar a experiência do espectador. Número 2. Fantasia realista ou realismo fantástico?
Veja bem, eu entendo que esse é um filme que ele é uma adaptação de um livro de Stephen King e estamos falando de uma entidade maligna na forma de palhaço. Portanto, pedir realismo talvez seja algo que não caiba. Mas o próprio filme propõe uma linha mais realista, com uma história pregressa, uma história trágica de alguns personagens, uma abertura a correspondências e ocorrências reais que vão da chegada à adolescência, à descoberta da sexualidade, abuso sexual. São temas sérios, são temas graves e são tratados com grande respeito. Então o filme ele puxa esse realismo. Só que essas questões acabam se perdendo quando você tem escolhas estéticas questionáveis, que é por exemplo, uma casa que aparece no filme, uma casa literalmente que só existiria em filme de terror, e isso acaba quebrando essa parte, assim, poxa, eu deveria me corresponder com os personagens, porque eles são reais, eles são como eu, eles têm problemas, eles têm questões a resolver, eles estão atingindo a adolescência, mas quando você coloca nessa construção altamente realista elementos absolutamente absurdos, você acaba perdendo essa correspondência, você acaba criando o escapismo, e criar escapismo num filme de terror desvia sua atenção, acaba tirando o foco. Outro exemplo também que é notório são os bullies, né? Tem 3 garotos aí que perseguem, até dão um nome, né, ao grupo. Eles são patológicos, eles são absurdamente estereotipados, embora tenha um deles que realmente tenha problemas psicológicos e sejam trabalhados com um tom mais realista em uma cena em específico. Em todas as outras eles são absurdos e caricatos, eles não existiriam na realidade, então você acaba perdendo a correspondência, porque eles são meras cascas de personagens, de filmes e de livros, e não pessoas que poderiam ter alguma correspondência real para você, que você poderia encontrar na rua com situações reais, e isso acaba quebrando do tamanho da tensão que as cenas causam no decorrer do filme. Número 3. Falar a coisa errada na hora errada. Eu acho que nesse quesito tudo tem a ver com o tom. A abertura de It é uma coisa linda, uma das coisas mais belas cinematográficas que eu já vi nos últimos anos em se tratando de filme de terror. Ele é a cara de uma obra de Stephen King. Você tem essas cenas onde o personagem ele tá com medo de coisas banais, coisas de criança, coisas que eu posso me corresponder, imagino que você também se corresponda. Medo de escuro, uma luz que não deveria estar lá, a expectativa pela entrada num lugar que você acha que vai ter alguma coisa ali, e aí você tem o barquinho navegando pela chuva, uma estética quase perfeita, um trabalho de câmera aliado com a trilha sonora. Em algumas dessas passagens até me lembrou o passeio de triciclo de Danny Torrance pelos corredores do Hotel Overlooking, iluminado, de tão bem construída que essa cena é. E depois Pennywise aparece no bueiro e você tem um clima de tensão, e você não tem alívio, você tem a expectativa de que algo ruim vai acontecer. E a cena se paga. A conclusão é assustadora. É uma das melhores aberturas que eu já vi. Só que essa capacidade, essa coisa da tensão nunca mais é retomada no filme. E eu vou tentar explicar por quê. Primeiro que essa abertura cria uma expectativa que ela não é mais retomada. E só por isso já cria uma certa frustração. Porque você espera no decorrer do filme e fala, poxa, com uma abertura desse tamanho, o que vai acontecer no restante do filme? Eu vou ficar na ponta da cadeira. Mas toda vez daí pra frente que tem uma cena de perigo, aquele rapazinho, aquele ator que tá em Stranger Things, que no filme de It usa um óculos fundo de garrafa, toda vez que ele tá numa cena, ele solta uma piada, ele solta um puta merda, ele solta mas que porra é essa? Um troço assim, e isso é engraçadinho. Então você constrói todo aquele clima através de cenários, através de música, e aí isso quebra a tensão, isso gera uma falta de consequência. Eu peguei o rapazinho pra Cristo, mas não é só isso. Não é só ele. Vários outros personagens e várias outras passagens intercaladas nessas cenas de tensão. Isso pra mim me irritou profundamente, pra falar a verdade. Número 4. Parece que eu estou vendo 2 filmes diferentes. Se eu fosse resumir It em 2 tramas, primeiro, ele conta a formação do Clube dos Perdedores, ou Clube dos Otários, que é uma história de descoberta da idade, uma história de amizade, uma história de amor, uma história de conflitos pessoais, e na segunda parte conta a história de um palhaço sobrenatural assassino. A costura dessas 2 partes é evidente que não foi muito bem realizada, pelo menos na minha opinião.
Justamente porque você tem essa história idílica, essa história bonita de amizade, que deveria criar laços entre essas pessoas, e elas enfrentam um perigo personificado através de Pennywise. E cada criança, ela tem a sua primeira interação com o palhaço, e elas são entrecortadas com cenas banais, cenas de amizade, cenas de encontros e desencontros. Isso, de certa forma, até ajuda a criar o vínculo entre essas crianças e criar uma certa correspondência. Mas o tom dessas cenas, ele é tão diverso, é como se de repente assim eu quase morresse na rua e já na cena seguinte eu estivesse conversando com um amigo banalidades, criando vínculo com uma garota que eu acabei de conhecer, e depois outra pessoa tem uma aparição e ela quase morre. E aí de repente amenidades, e aí na outra ela quase morre. Só no terceiro ato que você vai ter as coisas não são tão pretas e brancas, elas começam a criar tons de cinza. Se essas tramas separadas fossem melhor costuradas, e aí eu vou recorrer, aí eu vou apelar a comparações do passado, eu vou apelar a Goonies, por exemplo, e vou apelar também a Stranger Things, por que não? Que estabelecem um ritmo de amizade, mas elas se costuram muito melhor com a ameaça, se costuram muito melhor com o vínculo que eles precisam ter para sobreviver ou para confrontar aquela ameaça e inclusive ser melhores seres humanos. Número 5. Filmes que assustam não necessariamente dão medo. E agora eu vou falar sobre o tema que mais me incomodou em It. A quantidade de jump scares, ela é absurda. E por que isso me incomodou tanto em It e não me incomodou em outros filmes? Se você notar, se você tem uma trama sólida, se você tem um bom elenco, se você tem bom trabalho de câmera, de edição e de direção, você não precisa ficar recorrendo a esse expediente o tempo todo como se fosse um alerta, assim. Não precisava utilizar isso. Isso foi um overkill, isso fica notório na tela. Parece que faltou confiança do diretor, confiança dos produtores, mesmo na força do seu elenco, para provocar medo. E aí você acaba fabricando isso através de sustos. Isso incomoda, porque na verdade, ao invés de você ficar esperando o que vai acontecer com os personagens, você fica esperando o próximo gatilho de som. Filme Atividade Paranormal, por exemplo. O filme Massacre da Serra Elétrica. Se vocês notarem, o que constrói medo, o que torna a experiência desses filmes marcante, às vezes até tem um jumpscare ocasional, mas esse jumpscare ocasional, ele serve para apagar uma cena que já vem sendo construída desde o começo. Então, além de ser desnecessária, é tratar o espectador como trouxa. E isso eu não posso aceitar. Isso para mim me incomodou demais. Eu espero que vocês, quando assistam novamente esses filmes, se houver uma versão sem esses jumpscares, você vai notar que talvez você sinta até mais medo, porque você não vai ficar mais esperando aquele gatilho. O medo vai sendo construído naturalmente, de forma mais fluida. Número 6. Confrontando a determinística. Agora eu quero falar um pouco sobre a maldição do hippie para completar. Quando você já assistiu a muitos filmes, você lê sobre a infalibilidade de um filme. Quando você coloca uma determinação, quando você faz um decreto, é claro que você vai criar algumas expectativas, por mais que você tente segurá-las. Eu criei as minhas. Agora, It, ele é um filme muito, muito, muito bom. It, ele tem um elenco infantil talentoso e carismático, ele tem um vilão marcante muito bem atuado, ele tem ótimos valores de produção e a direção de Andy, ele é sensacional. Ele é um profissional muito bom, ele tem tudo para acender as cabeças de Hollywood, como James Wan fez, como James Gunn agora. Agora é o seguinte, quando você lê em várias fontes diferentes que um filme é o melhor do ano, que o filme é o melhor da década, você vai comparar com os outros filmes que você assistiu naquele ano ou naquela época, e aí você vai criar algumas conclusões. Bom, infelizmente, ou pelo menos pra mim, além de me criar frustração depois de ter assistido a It, e tanto que eu resolvi esperar um pouquinho justamente para que os meus pensamentos fossem assentados e eu conseguisse entender por que eu não achei esse um dos melhores filmes da década, eu posso responder algumas perguntas. Primeira pergunta, ele é um dos filmes de terror mais bonitos e bem feitos do ponto de vista técnico? Com certeza, ele é bonito esteticamente, ele tem uma fotografia ótima, um trabalho de câmera, como eu disse, a direção de Andy soube tirar o máximo daquilo, do material fonte que ele podia tirar. Mas aí vem a segunda pergunta, é um dos melhores filmes de terror de 2017? Talvez.
por dois motivos. Primeiro que a gente ainda tá em setembro, ainda tem Mãe do Aronofsky para estrear. Vai lá, Jigsaw em outubro, a gente ainda tem chão. Agora, é um dos melhores filmes de terror da década. It é um novo clássico? Pra mim, definitivamente não. Porque eu não posso considerar um filme que não se esforça para causar tensão, que fica quebrando com pequenos palavrões toda hora, que quebra o ritmo frequentemente, que abusa de jump scares como merecedor de um título como esse. Só para tirar dois exemplos recentes do topo da minha cabeça, The Babadook e Boa Noite Mamãe, pensando em filmes com crianças. Para mim, esses dois filmes foram experiências de terror muito mais simples, muito mais marcantes e muito mais angustiantes. Esses filmes que eu citei, The Babadook e Boa Noite Mamãe, eles vão direto ao ponto. Eles foram construídos com a intenção de causar medo e por isso eles conseguiram trazer mais eficiência nessa tarefa. E como eu não assisto tantos filmes novos com essa frequência e consegui achar dois só nesse exame mental, com certeza você que gosta de filmes de terror e já assistiu a vários filmes recentes, vai encontrar outros filmes melhores por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: It, ele é um bom filme? Ele é um ótimo filme. Ele dá medo? Não me deu medo. Ele me assustou muito? Assustou. Muito provocado por jump scares. Alguns são eficientes, mas medo de forma nenhuma. É um filme que entretém? Entretém muito. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Eu queria agradecer muito a vocês por terem me ouvido até aqui. Novamente, entendam, essa é a minha opinião pessoal. Eu não quero estragar a experiência de ninguém com isso. É simplesmente oferecer um contraponto para você que vai assistir no cinema. Leve isso em consideração, enriqueça o seu pensamento. E eu espero que você volte novamente ao filme para revisitar esses pontos, ou até para concordar ou discordar comigo. É perfeitamente normal, perfeitamente aceitável. O importante é que você se divirta, e It é um filme divertido, é um filme muito legal. É isso aí, pessoal, muito obrigado novamente por terem assistido, por terem me ouvido na realidade. Um grande abraço, até a próxima review, seja extra, seja normal, nas sextas-feiras. Tchau!